Graça e paz a todos que estão me assistindo neste momento. Estamos aqui no curso do estudo do Apocalipse, Consolação e Esperança. Essa é a primeira aula, a introdução ao Apocalipse. No Apocalipse, nesse estudo, não vamos passar para você não somente a teologia, mas também a teologia revelada. Quero trazer para você a revelação do Apocalipse, da palavra do Senhor que Ele deu para mim no meu coração, para estar te ensinando cada versículo do Apocalipse, porque o Apocalipse não é somente o fim do mundo, como todos entendem, é o fim do mundo, mas é consolação e esperança. O que para muitos é o final, para nós, servos do Deus Altíssimo, escolhidos do Senhor, é o começo da grande vitória, do reinado sobre tudo, com Cristo nosso Senhor Jesus, né? Então nós vamos estar aqui ensinando você a palavra de Deus, que nessa leitura do Apocalipse, nesse estudo do Apocalipse, ele venha trazer intimidade com Deus, que você venha ter mais intimidade com Deus. Ler o Apocalipse é ter intimidade com o Senhor. Você nesse curso terá a apostila, você terá uma apostila que nós vamos estar colocando para você em PDF, para você baixar neste curso. E vamos dar início ao nosso curso Estudo do Apocalipse, Consolação e Esperança. O livro do Apocalipse é um livro que os cristãos não leem muito. Acham difícil compreensão, não entendem. É um livro que fala do futuro, com muitos símbolos e figuras da época do passado. É uma junção do passado com o futuro. Mas neste estudo vamos trazer para você o entendimento do livro do Apocalipse. Lembro-me de quando li a Bíblia pela primeira vez. Tinha uns 16 anos na época e o primeiro livro que li foi o livro do Apocalipse. Todos começam geralmente pelo Gênesis, todos começam pelo Evangelho segundo João, mas eu comecei pelo Apocalipse. Claro que eu não entendi nada. A minha falta de conhecimento sobre a palavra de Deus era clara. Eu não era convertido ainda. Eu fui me converter um ano depois, porque a única coisa que eu entendi foi que o mundo iria acabar e todos morreríamos. Eu saí pela rua da cidade onde eu morava e olhava para as árvores e pensava, isso vai acabar. Olhava para os carros, isso vai acabar. Olhava para pessoas, isso vai acabar, elas vão todas morrer, os animais e etc. A partir daquela leitura eu só pensava que tudo iria acabar. Quase entrei em depressão, não queria fazer mais nada, só esperar o fim, né? Foi o que eu acabei de falar no começo. Para muitos, o Apocalipse é o final, mas para os escolhidos é o começo da nossa vitória, da nossa morada eterna com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que na época usou a minha mãe para falar comigo, e eu deixei de lado aquela ideia do fim do mundo. Quase que eu entrei em depressão naquela época, com apenas 16 anos. Eu li o Apocalipse e falei, vai tudo acabar. E é o que acontece na sua vida, na vida de muitas pessoas, que só vê o Apocalipse como, né, aquele tema apocalíptico, onde nós vemos muitos filmes, nós vemos em muitos filmes, né, desenho apocalíptico, filme, que é a destruição de tudo, que tudo irá acabar. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma que o Apocalipse é trazido para nós. Ele é consolação e esperança. Hoje, né, como pastor há 18 anos, com dedicação ao estudo da palavra, vou te mostrar o outro lado do Apocalipse. Vamos ensinar a você tudo sobre este livro. Que o Senhor de toda sabedoria derrame sobre a tua vida o entendimento da palavra, que você possa adquirir o conhecimento. Abra sua mente e o seu coração para que você entenda cada versículo, para a glória do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Então o livro do Apocalipse ele tem 22 capítulos, 404 versículos,
o autor é o João, né, o apóstolo João. Ele foi escrito aproximadamente 95 anos depois de Cristo. E Apocalipse é o livro da revelação, né? Apocalipse significa revelação. Quem escreveu? A autoria desse livro é atribuída a João, o apóstolo. Primeiramente, precisamos entender o Apocalipse como sendo uma escrita pastoral. João é um pastor e teólogo, além de ser também um poeta. É pastor porque vive uma comunidade que está vivendo um drama. E ele tem a responsabilidade de apacentar várias pessoas, várias famílias que estão passando perseguições e sendo espremidas pelo Império Romano. Isso porque nesse período do século da igreja cristã, as coisas são realmente muito complicadas. E sabemos que houve 300 anos de perseguição à igreja de Cristo. Um longo período onde ela foi tremendamente massacrada. Assim sendo, ler o livro do Apocalipse nos leva a entender que João é um pastor que estava tentando cuidar, encorajar as suas ovelhas, preocupado em levar uma palavra de exortação a este grupo. Mas João era também um teólogo, embora esta palavra esteja tão desgastada em nosso meio. O sentido de teólogo é alguém que leva Deus a sério, que fala sobre Deus. Ele fala em um diálogo com a sociedade, com o que está acontecendo, com um olhar para a comunidade, para a Bíblia e para o que está acontecendo, criando pontes entre as Escrituras e a realidade objetiva. João, então, está sendo teólogo porque está conseguindo enxergar a sociedade e dar-lhe um diagnóstico, injetando anticorpos na sua comunidade. E quando pensamos em João como poeta, devemos pensar que um poeta é aquele que leva as palavras a sério. Se por um lado o pastor é aquele que leva as pessoas a sério, por outro lado, o poeta é aquele que leva as palavras a sério. Ninguém lê uma poesia querendo aumentar seu nível de informação ou com o objetivo de ter conhecimento por conhecimento. Quando lemos uma poesia, estamos atrás de uma experiência. Assim sendo, ler o Apocalipse é também fazer essa leitura dentro de uma perspectiva poética. É ter uma experiência com o símbolo do futuro. Portanto, é muito importante que nós nos deixamos impactar por essa experiência com símbolos. Então, se estamos lendo o livro de ler o Apocalipse sem sermos impactados por toda essa estrutura de um poeta, de um teólogo e de um pastor, está na hora de repensarmos e fazermos uma nova leitura desse livro. A escatologia que atinge o seu objetivo é uma escatologia que traz consolação. E se assim não fosse, seria uma péssima escatologia. Assim sendo, se o livro do Apocalipse ou escutou alguma ministração a respeito e não se trabalhou a questão da consolação, então essa leitura ou ministração perdeu o alvo. Você pode até conhecer todas as teorias do Apocalipse e defender sua posição com muita perícia. Mas se não for mergulhado e se não for tocado pela consolação que a escatologia pode trazer na vida do crente, isso significa que é preciso recomeçar todo o seu processo. Escatologia, portanto, são as últimas coisas. É uma conversa que João tem com a igreja, que agora é extensiva a todos nós. Essa conversa sobre as últimas coisas tem o intuito de trazer esperança. Temos então João, um velho apóstolo preso, que chama o seu rebanho, que o arrebanha e começa a conversar sobre as coisas que irão acontecer.
Ele faz isso como se fosse um pai em um leito, chamando os filhos e conversando sobre a vida e o que está por acontecer, em um tom absolutamente pastoral. Portanto, meu desejo é que a nossa conversa sobre o Apocalipse, a consolação, encontre o seu coração. Vamos ler aqui a data, vamos para a data do livro do Apocalipse, quando ele foi escrito. O livro provavelmente foi escrito entre 95 e 96 depois de Cristo, durante o governo do imperador romano Domiciano. Esse foi o período onde a igreja foi dolorosamente perseguida. Todos os apóstolos já haviam sido mortos, com exceção de João, que era o único apóstolo ainda vivo, mas nesse momento estava como prisioneiro do Império Romano. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos, ali próximo ao Mar Egeu, que hoje é ali da Grécia, se encontra na Grécia, próximo ao Mar Egeu. Então ele era muito perseguido. E eu vou trazer um resumo um pouco do livro do Apocalipse. João, então, ele foi preso por trazer a palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus, Então a gente pode ver, eu vou estar falando mais sobre isso, detalhes de versículo por versículo para você. Vou trazer um resumo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito em uma época em que os cristãos enfrentavam falsos ensinamentos, desânimo espiritual e severa perseguição. Essa perseguição vinha principalmente pelas mãos dos oficiais romanos. João tem uma visão do Senhor Jesus Cristo e escreve mensagens individuais para as 7 igrejas na Ásia. Estarei falando sobre cada igreja, estarei falando sobre o número 7 das igrejas na Ásia. Nessas mensagens encontramos elogios, recomendações e promessas aos fiéis. 7 cartas são dirigidas às 7 igrejas que receberam um livro. Cada uma das cartas descreve as condições da igreja particularmente endereçada, com instruções, advertências e promessas. Existem linhas teológicas sobre o significado dessas cartas. Talvez profetizem 7 períodos da história eclesiástica, mas certamente refletem condições reais da igreja cristã, na época em que o livro foi escrito. A igreja de Cristo, naquela época, estava enfrentando uma tribulação muito grande e precisava de uma resposta. Por isso, o livro do Apocalipse não pode só ser considerado como manual sobre o futuro, mas uma carta de esperança para o povo daquela época, para o povo de hoje, para o povo do futuro. Imagine a satisfação e a esperança daqueles irmãos quando tiveram notícias de que o apóstolo João havia tido revelações da parte de Deus, registrado tais revelações e enviado o conteúdo para eles. Que alegria, Você ter o apóstolo tendo revelação do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, e trazendo para o povo, aquele povo que era sofrido, que estava sofrendo muito forte. Essa revelação era uma consolação, uma esperança para aqueles fiéis daquela época. O objetivo principal do livro do Apocalipse é confortar a igreja de Cristo diante das provações neste mundo, mostrando que Deus está atento às suas lágrimas e aflições, e que existe uma guerra espiritual muito maior do que se imagina. Porém, a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás, seus agentes, seus seguidores, é garantida. O Apocalipse ensina claramente para a igreja que não há o que temer. O livro do Apocalipse revela os eventos futuros reservados para a humanidade por meio de visões dadas ao apóstolo João. No livro, vemos a ação de Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderoso e exaltado, que irá reinar para sempre no mundo.
A mensagem afirma categoricamente que nenhum infiel escapará do Senhor Jesus, o justo juiz. Por outro lado, revela que nenhum fiel que creu e se entregou ao Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, perderá a vida eterna. Vamos dar uma olhadinha aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Quer dizer, essa palavra mostra que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, já tinha um plano para a salvação de toda a humanidade. Encontramos 3 gêneros literários distintos em Apocalipse: epístola, profecia e o próprio gênero apocalíptico. O livro de Apocalipse precisa ser visto como fonte de fé e motivação para os cristãos na luta contra o sofrimento, pois o maior objetivo desse livro é produzir esperança no coração do cristão diante de desafios cada vez maiores. A literatura apocalíptica pode ser considerada um tratado para tempos difíceis e surgiu em um momento onde a voz profética estava escassa, com o propósito de dar direcionamento ao povo. Buscava responder questões fundamentais, como o sofrimento dos justos, e apontava um tempo futuro onde Deus iria intervir para julgar o mundo e estabelecer a justiça. É possível traçar algumas características que diferenciam esse livro profético. A primeira, escatologia, que significa por apontar para o futuro, as últimas coisas. A significação histórica, com o peso do sofrimento e da perseguição. O Apocalipse mostra o significado da história e sua direção. Defesa radical dos justos, lembrando que estes eram e ainda são espremidos pelo sofrimento e perseguição. O livro é uma resposta ao anseio dos escolhidos. Visões são usadas como meio de revelação da mensagem. Simbolismo. Ao invés do que o senso comum costuma imaginar, o simbolismo em Apocalipse não tem o objetivo de amedrontar o leitor. Lembra de quando eu li o Apocalipse, que eu falei no começo? Que eu fiquei com medo, que eu fiquei entrando em depressão? Então o objetivo é outro. Mas ajudá-lo a compreender a obra de Deus frente ao fim da história. O símbolo tanto serve ao fim de expressar o significado de realidades espirituais de forma a serem mais facilmente assimiladas, quanto funciona como barreira àqueles que não conhecem seus significados. Então esse livro ele traz barreiras para quem não conhece seus significados. A simbologia daquela época que João traz, daquela época que ele tinha conhecimento, traz muitas barreiras para as pessoas de hoje, para as pessoas que tentam ler o livro do Apocalipse hoje. Existia naquela época um grupo chamado Concília, formado de oficiais romanos que andavam de cidade em cidade com o propósito de promover o culto ao imperador. Dentre suas competências, esse grupo ouvia as acusações feitas contra quem se recusava a dizer que César era Deus, era Senhor. Esses eram levados para fazer sua confissão em público e sua resistência era punida com a morte. Naquela época, César, ele tinha que ser o Domiciano, César Domiciano. Ele se considerou um deus. Ele queria fazer cultos, que as pessoas fizeram culto para eles. Mas nós que servimos a Deus, as pessoas, os fiéis daquela época, eles eram levados em público para confessar César como o único Deus. E aqueles que resistiam, que não confessavam, que não rejeitavam ao Senhor Jesus,
eles eram mortos. Muitas vezes eram colocados vivos, eles eram incendiados vivos para incendiar as cidades. Eles eram grudados na paredes, incendiavam eles vivos. Então as pessoas andavam à noite, tinha lá corpos de crentes fiéis ao Senhor Jesus sendo queimados vivos. Por causa desses irmãos que foram queimados vivos, que foram decapitados, jogados aos leões, podemos estar aqui hoje pregando, e eu posso estar aqui hoje te ensinando a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus, ele vai vir para cobrar o sangue dessas pessoas mortas. Então, continuando aqui, durante esse momento localizado no primeiro século, vários templos foram erguidos por todo o império. César Domiciano, ao se declarar a personificação da deusa do Império Romano, foi o primeiro imperador a forçar essas práticas de culto. João, movido pelo Espírito, escreve às igrejas mostrando quem é o Senhor da história. Ele convoca o povo de Deus a ter fé e esperança até o fim. Não devemos perder de vista o tom profético do livro. As profecias apontam para fatos reais que aconteceram no passado, que estão se realizando no presente e que se realizarão no futuro até o fim da história. Esses eventos reais são descritos de maneira simbólica, lembrando mais uma vez que essas profecias são dadas por meio de linguagem simbólica. Seria um erro terrível as interpretar literalmente sem levar em conta seus profundos significados. Agora eu vou falar um pouco do Senhor Jesus no Apocalipse. O Senhor Jesus glorificado coloca um fim em todos os conflitos da humanidade. Ele julgará os homens e toda a maldade será exterminada para sempre. O lago de fogo é o destino daqueles que rejeitaram a Deus e a sua palavra. Mas novos céus e nova terra serão a recompensa dos salvos. Aleluias! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. As 7 igrejas. A relação das 7 igrejas se encontra no capítulo 1 do livro do Apocalipse, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vale saber que a Ásia Menor é atualmente a região ocidental da Turquia. Eu vou falar um pouquinho resumidamente de cada igreja. A primeira igreja é Éfeso. Elogio pelo seu bom trabalho, por rejeitar o mal, por sua perseverança e por ser paciente. Crítica. Esfriamento do seu primeiro amor. Recomendação: que a igreja se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Promessa: recebe como promessa a árvore da vida. A segunda igreja, Esmirna. Elogio por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. Crítica: não recebe nenhuma crítica. Recomendação: de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Promessa: recebe a promessa, a coroa da vida. Terceira, Pérgamo. Elogio por manter a fé e confiança em Cristo. Crítica: por tolerar a imoralidade, idolatria e as heresias. Recomendação: convite ao arrependimento. A promessa: um maná escondido e uma pedra com um novo nome. A quarta, Tiatira. Elogio: é elogiada pelo amor, fé e paciência que demonstrava. Também pelo serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início. Crítica: por tolerar a idolatria e a imoralidade. Recomendação: que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Promessa: governarão nações e receberão a estrela da manhã.
A quinta igreja, Sardes, elogio. Alguns têm sido fiéis. Crítica. É duramente criticada por ser uma igreja morta. Recomendação. É para que se arrependam e fortalecem o que ainda lhe restam. Promessa. Aos fiéis são prometidos vestidos brancos. A sexta igreja, Filadélfia, elogio. Por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem o seu nome. Crítica. Não recebem crítica. Recomendação. Continue sendo fiéis. Promessa. Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. E por último, a sétima igreja, Laodiceia. Elogio. Não é elogiada em nada. Crítica. Por ser morna, indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que se encontra. Recomendação. Para se arrependerem e serem zelosos. Promessa de que compartilharão o trono de Cristo. João tem uma visão de Deus entronizado no reino celestial, do Cordeiro de Deus e do livro selado com os 7 selos. Ele tem visões relacionadas à abertura de cada um dos selos, e aqueles que têm o selo de Deus em sua testa receberão a proteção de Deus nos últimos dias. João vê guerras, pragas e muitos outros acontecimentos que precederão a segunda vinda de Cristo. Aqui eu quero colocar um parêntese, que o arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo. A igreja será arrebatada, depois virá a grande tribulação, mas o arrebatamento é o encontro da esposa com o seu esposo, aonde terá os 7 anos da festa das bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. Então a segunda vinda de Cristo será depois dos 7 anos da grande tribulação, aonde ele virá e pisará novamente nessa terra. Continuando aqui, João tem uma visão da guerra nos céus e da sua continuação na terra. Ele nos ensina que as forças do mal buscam destruir o reino de Deus na terra. Nos últimos dias, o evangelho será restaurado na terra, em sua plenitude pelo ministério de anjos. Os justos serão convidados à ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Satanás será preso, o milênio terá início e Cristo reinará pessoalmente sobre a terra. Os mortos serão julgados, a terra receberá a sua glória celestial. Então esse aqui é um resumo do livro do Apocalipse. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula estaremos começando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, explicando versículo por versículo, cada simbologia, o que é os 7 castiçais, o que você acabou de ler, as 7 igrejas, as cartas, falando de cada igreja detalhadamente, falando sobre os 7 selos, sobre as guerras, o ministério de anjos, as 2 testemunhas. Estaremos passando tudo isso para você nas próximas aulas. Espero que você tenha gostado dessa introdução. Eu sou o pastor Marco Antônio e abençoa a tua vida poderosamente. Que Deus abençoe a tua vida, haja luz na tua vida e se tu uma bênção. Até a próxima aula. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.